Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações, ok? Bom, eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 8, verso 21 e 22, que diz o seguinte: O outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Quando nós lemos inicialmente esse texto, a impressão que dá é que Jesus ele está promovendo uma espécie de insensibilidade humana. E não é bem isso o que ele está querendo dizer, porque sem entender a tradição daquele tempo, nós não conseguimos compreender de fato esse texto. Quando o jovem, o discípulo diz: permita-me primeiro ir sepultar o meu pai, ele não está dizendo: olha, meu pai está morto, eu vou lá sepultá-lo agora e depois eu volto. Não, não é isso. Ele está querendo dizer o seguinte: deixe eu primeiro esperar o meu pai morrer, ele morrendo, receber a minha herança, e eu tendo a minha herança e assim por consequência uma vida um pouco mais segura, aí sim eu passo a seguir o Senhor. E é isso que muitos de nós acabam fazendo no seu dia a dia e na sua vida. Priorizam outras coisas, querem uma certa segurança, têm uma certa simpatia com o Senhor, gostam da sua mensagem, mas não querem um compromisso maior. E não querem trazer Jesus como prioridade em sua vida. E acabam priorizando outras situações em detrimento da pessoa do próprio Cristo. E por isso, não à toa, Cristo disse assim: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Por quê? Aquele que me segue, não é que ele vai deixar de viver a sua vida cotidiana. Não é que ele vai se tornar uma pessoa insensível a ponto de simplesmente não comparecer no enterro do seu pai. Não é isso. Ele está dizendo: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, porque eles estão preocupados e priorizando as coisas desse mundo, enquanto aquele que me segue, ele vai viver as coisas desse mundo, mas a sua prioridade principal é andar na minha presença e ter uma vida comigo. Então, o que nós precisamos entender nesse contexto é: o que nós estamos priorizando na nossa vida? O que é mais importante? A sua carreira, a sua vida profissional, a sua família, o filho, o esposo, enfim, tudo isso é mais importante do que o Senhor? Não à toa Cristo ensinou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a prioridade da nossa vida precisa ser andar na presença de Deus e ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos entender que nós podemos viver uma vida normal, ter a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, cuidar dos nossos filhos, do nosso casamento, cuidar de todas essas coisas, mas a prioridade que nós temos que ter na nossa vida é a nossa vida espiritual. Porque eu costumo dizer que quando a nossa vida espiritual vai bem, todas as demais coisas elas acabam andando bem. Por quê? Porque nós estamos bem espiritualmente. Não à toa Cristo diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida. E que se o seu coração não está na presença do Senhor, você será uma pessoa confusa, uma pessoa insegura, uma pessoa com problemas emocionais, que talvez acumulará bens, mas terá uma vida espiritual medíocre. E no final das contas, o que vai contar para nós não é o acúmulo de coisas que temos, mas a vida espiritual que nós vivemos nessa vida. Porque tudo que nós acumularmos ficará para trás. Todos os nossos bens, o nosso dinheiro, as coisas que nós eventualmente venhamos a conquistar, elas não irão para o caixão conosco. Mas o que irá conosco no caixão é a nossa alma. E isso é o mais importante. Portanto, se há algum bem, se há alguma preocupação que você deve priorizar acima de todas as coisas, é a pessoa do Senhor Jesus. Porque somente Ele pode aliviar a tua alma e fazer com que a tua alma seja salva. E sendo salva, você tem a segurança de uma eternidade. Porque os bens ficarão, mas a sua alma, ela terá uma eternidade. E aí você precisa saber
qual tipo de eternidade você virá querer ter? Uma condenação eterna ou uma vida eterna? E é isso que Jesus está dizendo. Me priorize na tua vida, porque as outras coisas serão consequências dessa prioridade. Agora, quando você prioriza coisas em detrimento da sua espiritualidade, da sua comunhão comigo, a consequência, ela pode ser muito ruim. Portanto, o que você precisa entender, priorize a pessoa do Senhor Jesus. Deixe os mortos a sepultar os seus mortos. Não é que você será insensível, você será tão sensível o suficiente para poder entender que você é a primeira pessoa que precisa desta bênção e dessa presença poderosa da sua vida. Amém? Deus abençoe vocês.